Olá, turma! Professor Márcio aqui novamente com vocês, ainda falando dos complexos. Esse trimestre nós vamos trabalhar um pouquinho mais, arrastar um pouquinho mais nos complexos. Trimestre que vem mudamos um pouquinho de conteúdo, até por conta do currículo exigir isso de nós. Vamos lá então, ver o que nós vimos, o que nós vamos ver. Mas antes disso, você aí que esqueceu de fazer a atividade que o professor pediu ontem, cara, tu tá aí jogando no celularzinho no sofá, esquece de assistir a aula, esquece de fazer atividade? Como é que você vai falar que não está entendendo nada se você não está fazendo a sua parte? Presta atenção, é uma ida e volta, é uma mão de duas vias. Estou aqui, você está aí, o que nos liga é exatamente concretizar os exercícios, as atividades. O professor que está aí contigo, na sua cidade, no seu colégio, também está preocupado com isso. Então, terceiro ano, não dá mais para, né? Não dá mais para dar essa enroladinha. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente viu na aula anterior. Produto de complexos. Começamos a multiplicação. E como faz essa multiplicação da forma trigonométrica? Nós utilizamos, lembram lá daquela fórmula, um jeito de multiplicar com alguma facilidade? Desculpe. O jeito de multiplicar com facilidade é o produto do módulo pelo produto do cosseno, soma dos argumentos, mais I seno, soma dos argumentos. O professor não colocou aqui, colocou mais para frente e acabou. Mas não tem problema, você sabe que a gente está aqui exatamente para cumprir essa tabela, passar para você o que você precisa. Tabelinha de graus e radianos, você vai usar, você precisa disso, consulte. E relembrando então a multiplicação, nesse momento eu relembro com você a multiplicação. Então, ela é quase que instantânea, porque você faz ela somando os valores dos argumentos, descobrindo o seno e descobrindo o cosseno, a partir dessa fórmula. Era essa que eu queria abordar no começo. Multiplicação dos módulos pela multiplicação somatória dos argumentos do cosseno, somatória dos argumentos, o seu seno, vezes I. Vamos a um exemplo? Determinar o produto de Z por W. Z é 2 cosseno de 108 mais I seno de 108. W, 3 cosseno de 72 mais I seno de 72. Como é que eu faço isso? Produto dos módulos, 5 vezes 9. Somatória dos valores dos argumentos, 108 com 72. Mesma coisa em cosseno e seno, mesma coisa no real, no imaginário. 108, 72, sendo I. Faço a soma, 108 mais 72 é 180, multiplico isso por 45, que é o produto dos dois módulos. 45 vezes cosseno de 180 mais I seno de 180. Quem é cosseno de 180? Quem é seno de 180? Menos 1 e 0. 45 vezes menos 1, menos 45. 45 vezes 0, 0. Como resultado, então, eu tenho negativo 45 é o produto desses dois valores. Lembrou? Tenho certeza disso. Vamos direto para uma atividade? Vamos lá? Vamos aquecer? Aquecer as turbinas? Qual o produto de x, que é 6 cosseno de 75 graus mais I seno de 75 graus, por y, que é cosseno de 45 graus mais I seno de 45 graus. Opa! Lembra? O módulo disso aqui, se não tem um valor na frente, ele é 1. Alternativa A, produto deles é menos 3 mais 3 raiz de 3i. Alternativa B, o produto deles é 4 mais i sobre 4. Alternativa C, o produto deles é 2 raiz de 3 mais 5i. Alternativa D, o produto deles é raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Alternativa E, 3 raiz de 3 mais 3i. Vamos lá, gente? Fico aqui aguardando vocês. Vamos corrigir em instantes.
Muito bem, então vamos agora à correção da primeira atividade. Lembrar que a gente está falando de multiplicação. Então, primeiro, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A. Negativo 3 mais 3 raiz de 3i. O que essa alternativa está dizendo? Ela está dizendo que o produto desses dois complexos da forma trigonométrica resulta neste valor na forma algébrica. É isso que ela está te dizendo. Agora, como chegamos nesse valor? Primeiro, nós aplicamos aqui aquela forma de multiplicação que é exatamente multiplicar o módulo dos dois valores, 6 vezes 1, a soma dos valores dos argumentos que estão à frente do cosseno, cosseno de 75 mais cosseno de 45, cosseno do ângulo de 75 mais o cosseno do ângulo de 45. Nós vimos lá na dedução da fórmula que basta manter o cosseno e somar os argumentos. Mesma coisa no seno, soma de 75 e 45. À frente, 6 vezes 1, que é o valor da multiplicação dos módulos, 6. 75 mais 45, 120. Cosseno de 120 mais i seno de 120. Cosseno de 120 é negativo meio. Por que negativo? Lembrar, 120 está lá no quadrante 2. Depois eu vou colocar novamente no quadro para vocês essa historinha de quadrante, para vocês lembrarem. E aqui, o seno de 120, ele é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Lembra lá que de um lado você tem até 90 graus, cosseno, seno, do outro lado, que é o quadrante 2, você tem os valores negativos do cosseno e do seno ainda maior que zero. Então vamos lá, 6 vezes meio, 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3. 6 vezes raiz de 3 sobre 2, 6 vezes raiz de 3, dividido por 2, 3. Aqui, gente, quando você tem no denominador o 2 e você tem um número multiplicando aqui, ele vai sempre dividir ao meio, né? 6 dividido por 2, 3. Então vai ser 3 aqui. 6 dividido por 2, 3. Vai ser 3 aqui. Produto deles, negativo 3 mais 3 raiz de 3i, que era lá a alternativa que nós abordamos. Tá? Vamos para uma nova atividade. Eu vou salientar por que o professor coloca ali preparando para o Enem. Mais uma vez vou dizer para vocês, se você não assistiu a aula passada, não a última aula não disse isso, eu vou dizer nessa. Gente, quando você está fazendo um processo de número complexo, não significa que você vai resolver somente problemas de números complexos com esse conhecimento, essa tua habilidade desenvolvida. A gente está trabalhando diversas habilidades que são cobradas lá no Enem, aqui dentro do complexo. Mesmo que esse conteúdo não seja cobrado, as habilidades são. Habilidades da forma trigonométrica dos arcos, habilidade relacionada à equação algébrica, habilidade relacionada à equação numérica, troca, inversão, quadrante, divisão, tudo isso você está desenvolvendo habilidade agora. Você está descobrindo o algoritmo de solução de problemas, que é esse o nosso foco, é por isso que eu estou aqui, é a minha razão de estar aqui, desenvolver com vocês algoritmo de solução de quaisquer problemas. Ah, professor, mas esse conteúdo é puxado. Não, pense nele como um grande jardim. É um grande jardim. Você tem dentro dele diversas flores, todas coloridas. Cada uma tem um aroma diferente. Número complexo é isso. Cada pequeno processo, você tem nele uma resolução diferente. E você tem que chegar nele, cheirar a flor para ter aí o perfume adequado. Então você desenvolve várias habilidades a partir de um único jardim, que é um único problema. Vamos lá então? Atividade 2. Dados os complexos W1 e W2. Quem são? 2 vezes cosseno de meio mais i seno de meio é o complexo W1. 4 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 é o W2 complexo. O que se quer é o produto dos dois, a multiplicação. Alternativas. A, menos 8 raiz de 2 mais 8 raiz de 2i. B, menos 8 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. C, menos 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. D, 4 raiz de 2i
E o E, menos 8 raiz de 2 mais 8i. Acho que eu falei meio acelerado agora, mas vai dar para vocês entenderem. Então, vamos tentar o produto desses complexos. Eu fico aqui aguardando vocês para corrigir.
Muito bem, turma. Vamos lá, vamos corrigir essa segunda atividade do dia de hoje. Então, dois complexos, W1 e W2, e queremos saber qual é o produto. Vamos ver primeiro a alternativa correta. A alternativa correta é a C, negativo 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Agora vamos ver como chegamos ao resultado e por quê. Lembrar então o que nós vamos ter que fazer? Multiplicar os módulos, somar os valores do θ de cosseno, somar os valores do θ de seno. É isso que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. Produto dos complexos é o produto dos seus módulos, W1, W2, 2 vezes 4, vezes cosseno de π sobre 2, 180 dividido por 2, 90. 90 mais π sobre 4, 180 por 4, 45. 90 mais 45, mais e seno de 90 mais 45. Logo, 2 vezes 4, 8, 90 mais 45, 135, 135 também no seno. Professor, eu não tenho na tabela, naquela dos arcos notáveis, o 135. Como é que eu faço? Relembra, meu caro, relembra lá da trigonometria, lá no primeiro ano. Vamos ao quadro aqui, eu vou dar para você uma noção do que você tem que relembrar agora, tá? Vamos lá. 135 graus. 135. Se você partir do nosso eixo horizontal, x, que é número real no caso do plano de Arcangauss, e caminhar com ele, com o argumento, porque argumento é esse ângulo, né? Em 135 graus, você vai parar no quadrante 2. Quadrante 1, quadrante 2. O 135 graus é exatamente a rebatida, ou ele é simétrico em angulação em relação a esse eixo horizontal. Se você perceber, daqui aqui tem 45, e ele passou aqui 45, melhor, falta 45 para chegar aqui. 90 daqui mais 45 são 135. Esse cara é o simétrico do 45. Com que diferença? Os sinais vão ser diferentes. Os dois? Não, os dois não. Seno, que é representado aqui nesse eixo imaginário, ele é o quê? Positivo. Ele é positivo no quadrante 1, é positivo no quadrante 2. E o cosseno? Cosseno é positivo, né? Essa parte é positiva do eixo, só que do lado de cá ele é negativo. Então, amigo, o cosseno de 135 graus é o mesmo cosseno de 45, só que com sinal negativo. O seno de 135 graus é o mesmo seno de 45 graus, com o mesmo sinal, porque não altera. Vamos voltar lá para a atividade? Vamos voltar lá para o quadro? Vamos voltar aqui no slide? Olha aqui o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, 45 eu tenho na tabelinha do 30, 45, 60. Você tem, só que o sinal dele é negativo porque ele está no segundo quadrante. Beleza? Agora multiplicamos. 8 vezes raiz de 2 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 2, 4. Ó. 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i com o sinal negativo. Menos 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. E essa foi a nossa segunda atividade. Hoje eu não vou dar moleza. Vamos para a terceira agora. Terceira atividade. Vamos esquentar. Tá na hora, né, gente? Sabendo que z é 5 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, e c é 4 cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 3, de 6, o valor de z vezes c o produto deles é a alternativa A, 3 raiz de 2i, a alternativa B, menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2i, a alternativa C, 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i, a alternativa D, 4 raiz de 2i, ou a alternativa E, 20i. Vou dar para você uns minutinhos, volto em seguida para a gente corrigir essa atividade juntos.
Olá, turma. Professor Márcio aqui de novo com vocês. Vamos corrigir o exercício. Antes de corrigir, vamos ver qual é a alternativa correta. Agora, a gente está com uma torcida grande de alternativa correta aqui no estúdio. Todo mundo participando. Tenho certeza que ao longo dessa jornada de número complexo, vamos sair com especialistas aqui. Mas um clima bom. E isso aqui torna esse nosso trabalho gratificante. Saber que você está aí, cumprindo sua parte, acessando o Google Classroom, fazendo as atividades ou retirando na escola impressa, sabendo que você está fazendo isso aí, eu aqui fazendo a minha parte, os colegas aqui de estúdio fazendo a parte deles, não tem como dar errado, gente. Não tem como. Vamos superar tudo isso com muita alegria. Vamos lá então para a correção da atividade 3. A alternativa correta é a E. Muito bem. Tivemos vaias aqui no estúdio agora. 20i é a alternativa. Vamos saber por que chegamos nela e como chegamos nela. Vamos à resolução. Aqui, Z e C, queremos o produto. Z é um complexo que tem módulo 5 multiplicando cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. E Z é um complexo que tem o módulo 4 multiplicando cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Qual é o valor desse produto? Lembrar então, π sobre 3, π é 180, dividido por 3, 60. π sobre 6, 180, dividido por 6, 30. Então aqui nós temos que trabalhar com dois ângulos conhecidos. Olha que interessante. Ângulo de 60 e ângulo de 30, gente. Está lá na tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Olha lá, vamos lá. Vamos resolver então. Produto dos dois. Produto do módulo, 5 vezes 4, multiplicando o cosseno da soma dos dois argumentos, π sobre 3, π sobre 6, mais I seno π sobre 3, π sobre 6. Lembrando que isso aqui são ângulos. Cosseno de π sobre 2, π sobre 2. Aqui foi feita a somatória do valor de π. Você poderia fazer direto a conversão em ângulo e somar. O professor foi por um outro caminho, para mostrar para vocês que vocês podem também somar radianos. π sobre 3 mais π sobre 3. Tira o mínimo múltiplo comum daqui, que é entre 3 e 6 é 6, faz a operação da soma, vai dar π sobre 2. Eu quis provar para vocês que dá 90 graus, seja em graus, 30 mais 60, ou 90 graus em π radiano, que é 180 dividido por 2. Vamos lá então agora ver quem é o cosseno de 90 e quem é o seno de 90? Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Gente, isso aí você lembra? 90, 180, que eu falei, tem que decorar. Isso não tem que nem pensar em tabela. Até porque um é o inverso do outro. Tem que pensar nisso. Vamos lá. 20 vezes cosseno de 90. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1 vezes I, 20i, que era a nossa alternativa E, se eu não me engano. Isso, alternativa E. Muito bem. Turma, esse cara aqui, ele sabe que ele cheira processos de vestibular? Desse jeitinho, com essa fachada, aonde ele te dá radiano numa conversão de arco e te pede grau lá na frente? Porque aqui você também está aprendendo, você está retomando, você está relembrando como converter radiano em grau. Isso é cobrado, tá? Pode não ser cobrado no complexo, mas é cobrado em outras operações com o mesmo ou diferente conteúdo. O que vimos na aula de hoje? Hoje nós vimos a multiplicação dos números complexos em sua forma trigonométrica. Multiplicação, a gente fechou esse processo. E na próxima aula? A próxima aula vão ser operações com divisão, que é o próximo passo, lembra? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Tem mais coisa à frente? Tem mais coisa à frente. Muito bem, então. Agora eu me despeço de vocês, só que eu me despeço fazendo um pedido para vocês. Né? Nós vimos as 4 operações. Eu gostaria que vocês pegassem o material dessas 4 aulas. Não foi só 4, foram 5, mas a primeira foi forma trigonométrica. Dessas últimas 4, pegasse o material dessas últimas 4 aulas, refizesse os exercícios que estão ali na aula. Vai lá, vê o exemplo, pega a atividade, tampa o resultado, resolve e depois compara. É importante que você faça esse processo de repetição para que você conclua a partir dos seus próprios passos, não só dos meus aqui. Tá?
Até a próxima aula, um grande abraço e estamos juntos.